Olá, meu nome é Matheus José Cunha de Oliveira e atualmente eu sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, no campus Juiz de Fora. E eu vou aproveitar esses minutos aqui para contar um pouco dessa minha trajetória até chegar aqui no Instituto. Eu sou do Rio de Janeiro, mas em 2008 eu fiz o vestibular para cursar Engenharia de Materiais na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Então, em 2009, eu iniciei meus estudos lá, porque, dentre outros fatores, a universidade ela tinha, eu já conhecia, né, um programa que possibilitava o aluno poder estudar no exterior, e como naquela época não havia ainda o Ciência Sem Fronteira, nem nenhum outro programa, eu acabei, né, optando por cursar lá. Então, eu iniciei em 2009, e logo no início da minha formação eu já começava a dar um pouquinho de aula, tirar dúvida de colegas, né, de classe. Comecei a fazer algumas aulinhas também de cálculo, de física, para ajudar também, tanto ajudar meus alunos quanto me ajudar também financeiramente. E em 2010 eu consegui minha primeira bolsa, que foi uma bolsa da Agência Nacional de Petróleo. Então comecei a entrar na área da pesquisa, logo no meu segundo ano de graduação. E em 2011 eu consegui participar do processo seletivo para uma bolsa para estudar na França, pelo programa do Braftec. Estudei então um ano na França. Na verdade, foram 6 meses estudando, e os outros 6 meses eu fiz um estágio numa empresa chamada Saint-Gobain Glass. Foi uma experiência extremamente importante para mim, porque, quanto aluno, né, de graduação, ainda, né, mais ou menos nessa época, no meio do curso, não tinha tanta certeza de como seria a engenharia de materiais propriamente dita, que a gente sabe que muitas engenharias, ainda aqui no Brasil, elas trabalham desse conceito, né, de ver muita disciplina básica no início do curso e as disciplinas específicas mais para o fim, mais para os anos finais. Então, eu ainda não sabia exatamente o que era engenharia de materiais e pude ver, então, nessa minha vivência no estágio. Lá eu trabalhei junto com um grupo de pesquisa, né, o centro de pesquisa da empresa, e eu pude ver, né, dentre as várias atividades que o engenheiro de materiais podia desenvolver dentro de uma empresa, a pesquisa era uma extremamente importante dentro do controle da qualidade, né, dentro do setor estratégico de desenvolvimento da empresa. Então lá a gente trabalhou com o desenvolvimento de vidros de baixa emissividade, né, tanto em aplicações, né, de edifício, né, que eles chamam, bâtiment, mas também com aplicações em eletrodomésticos, né, no caso, fornos e refrigeradores comerciais. Então foi assim, foi muito interessante ver como era a dinâmica, né, de trabalho na, de um grupo de pesquisa que atuava de forma estratégica dentro da empresa para garantir, né, a qualidade e conseguir entregar os produtos dentro de uma norma que estava sendo aperfeiçoada, né, lá na França. Então essa norma ela estava com alguns requisitos mais rigorosos, que dizia respeito à eficiência energética. Então a empresa ela estava se readequando a esse cenário. E a gente, né, eu enquanto estagiário inserido nesse grupo, foi extremamente interessante poder participar. Retornei, terminei minha graduação, ainda fui bolsista também PIBIC, antes de terminar minha graduação em 2014. E quando eu terminei, eu ainda não sabia se eu iria entrar na indústria ou se ia seguir carreira acadêmica. Eu estava bastante dividido, só que em 2014 foi quando teve toda aquela explosão, né, da Lava Jato, então a gente estava por um processo
digamos assim, de dificuldade de contrato de engenheiros, principalmente de engenheiros recém-formados, nesse setor que eu estava querendo me inserir, que era o setor de petróleo e gás, já que eu estava pensando em retornar para o Sudeste nessa época, principalmente para a cidade de Macaé, onde eu cresci. Então, cheguei a mandar alguns currículos, conversei com alguns RH de algumas empresas, mas acabei não tendo retorno. Então, resolvi estudar, né? Resolvi estudar enquanto saía o meu diploma, porque eu resolvi validar o meu estágio, né, que eu tinha feito lá fora. Então, nesse período, resolvi estudar para concurso. E aí, o concurso que nessa época apareceu foi o concurso de engenheiro de materiais da Marinha. Nunca tinha estudado para concurso, foi a primeira vez, e quando eu soube desse concurso, tinha cerca de 2 meses até a prova. Então, foi 2 meses que eu tirei, né, para estudar, e ali, né, nesse momento, foi que eu realmente comecei a entender o que era engenharia de materiais. Quando a gente está cursando, né, a graduação, a gente vê muitas disciplinas, a gente está com outras coisas na cabeça, são muitas disciplinas ao mesmo tempo, muitas vezes a gente não dá a devida importância a alguma delas, ou até questiona, né, a necessidade ou a eficácia de uma delas. Quando a gente é aluno, né, esse é um pouco da nossa visão. E quando eu comecei a estudar, que eu comecei a me aprofundar em alguns conteúdos, alguns conceitos, e eu comecei a realmente, né, gostar daquilo que eu estava fazendo. Então, foi próximo de me formar que eu realmente comecei a despertar o gosto mesmo pela área. Acabei fazendo o concurso, eram 3 vagas na época, eu fiquei em 5º lugar. Foi até por causa de 2 pontos, que uma questão na época, né, não sei como está hoje, mas era discursiva, então uma questão valia 8 pontos. E aí, por causa de um pouco de uma questão que eu fiquei de fora, né, e depois eu acabei tomando conhecimento de que uma das questões era sobre círculo de Moore, mesmo sendo estado plano, tinha que desenhar um círculo de Moore 3D, coisa que eu não sabia na época, acabei desenhando ele no estado plano ali mesmo, apenas um único círculo de Moore, e por conta disso eu perdi, né, pontos que, enfim, me fizeram falta para ser aprovado. Fiquei um pouco chateado, mas por ter estudado, nessa mesma época também fiz o processo seletivo do programa de pós-graduação de Ciência e Engenharia de Materiais lá na Universidade Federal de Campina Grande, onde eu fiz a minha graduação, e acabei sendo contemplado, né, em primeiro lugar, inclusive com bolsa. Então resolvi fazer o mestrado, continuar meus estudos, me aperfeiçoar, fazer meu mestrado, e fui para essa área que eu estava gostando de estudar na época do concurso, que era mais a parte de metalurgia física, e trabalhei mais no meu mestrado com a parte de metalurgia da soldagem. Então, eu defendi o meu mestrado 1 ano e 8 meses, mais ou menos depois, e já entrei direto no doutorado, em 2016. Em 2016, eu continuei também estudando já para concursos que poderiam aparecer, e aí apareceram alguns concursos, como o concurso da própria universidade para técnico de laboratório, que eu também fui aprovado em primeiro lugar. Enquanto eu estava no doutorado, participei também de um concurso para professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que eu também fui aprovado em primeiro lugar, mas como eles demoraram um tempo ainda para chamar, eu ainda fiz um outro concurso que foi para professor do Instituto Federal do Ceará, onde eu também fui aprovado em primeiro lugar, e esse chamou rápido, então esse foi o concurso que eu acabei seguindo. Então, trabalhei 2 anos lá no IFCE, que foi uma experiência sensacional, o grupo de lá fantástico, né? Foi um grupo muito competente, de professores excepcionais. Passei 2 anos lá, e eu assumi em 2017, e em 2019 eu consegui uma redistribuição aqui para o Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, que é onde eu estou hoje, com cerca de 1 ano e meio, contribuindo aqui. Dos fatores que me fez, né,
foram fatores pessoais, mas também para poder desenvolver mais essa área da minha metalurgia, da metalurgia que eu tinha tomado gosto, uma vez que lá no Instituto Federal do Ceará a gente atuava, né, já com curso técnico em mecânica e o superior em mecatrônica. E aqui era engenharia metalúrgica, então era onde eu queria, eu imaginava que eu podia, né, contribuir melhor. E de fato foi assim, está sendo assim, a experiência está sendo muito ótima aqui, junto desse grupo, que é um grupo mais reduzido, digamos assim, mas também de altíssima excelência. E enquanto, né, resumindo, né, essa minha trajetória, enquanto profissional, eu observo, né, que o estudante muitas vezes ele tem muita dúvida, né, principalmente essa geração um pouco mais nova do que eu, não que eu ainda esteja muito velho, mas essa geração é uma geração com muito acesso, né, à informação, com muito acesso a, a toda a fonte de conhecimento, e isso muitas vezes gera um pouco de insegurança, isso gera muitas vezes ansiedade, e o que eu sinto, né, que seja a melhor forma, né, de contribuir para deixar uma mensagem para esses estudantes, né, esses novos estudantes que estão ingressando nessa área da engenharia de materiais, é que saibam que tudo é importante e tudo terá o seu tempo, né? Parece até um pouco clichê falar isso, né, que tudo tem o seu tempo, mas eu percebi isso. Eu percebi que eu esperava, né, algumas coisas que aconteceram foram até rápidas, outras demoraram um pouco mais, né, ao longo dessa minha trajetória, mas eu percebi que tudo aconteceu da melhor forma. Então, todas as experiências que eu participei ao longo da minha carreira, elas serviram, né, como construção, serviram como aprendizado para que a gente possa, né, estar evoluindo, possa estar trabalhando de forma a aprimorar, né, os conhecimentos e poder, né, compartilhá-los da melhor forma possível e construir assim né, contribuir, né, com a construção de um futuro, de uma sociedade, né, não só de engenheiros, mas de pessoas, né, melhores. Porque não é somente, né, o conteúdo, os conceitos, as contas, o lado humano ele deve ser trabalhado também. Eu até cito um exemplo, né, de o presidente de uma grande empresa com que eu tive a oportunidade de conversar. Ele me falou que muitas vezes ele tinha vagas assim para engenheiros e superiores, que ele tinha, né, quadros, ele tinha funcionários que poderiam ocupar aquela vaga no quesito técnico, né, no conhecimento, mas que não conseguiam ocupar por conta do lado humano, não conseguiam lidar com outras pessoas, trabalho em equipe, liderança, gestão, organização, tempo, cobrança, pressão. Então, é importante saber que o lado profissional ele caminha junto ao lado emocional. Para a gente conseguir, né, dar grandes passos na nossa carreira, a gente precisa estar com a nossa mente, né, sã, a nossa mente trabalhando junto, que de forma saudável. Eu acho que assim a gente consegue, né, a gente consegue evoluir, a gente consegue dar o nosso melhor, contribuir ao máximo. E quando aparece uma oportunidade, a gente consegue agarrá-la, né, com unhas e dentes. Né? Aí vem o instinto primitivo, né, da necessidade, né, da vitória. Então, isso a gente só consegue, então, crescer se se tudo estiver em sintonia, né, de forma resumida. E eu queria deixar de mensagem para os próximos estudantes, os próximos engenheiros, é isso. O engenheiro, ele tem também aquele clichê, né, de que o engenheiro ele precisa matar um leão por dia. Na verdade, hoje ele nem precisa mais matar um leão por dia. O leão, muitas vezes, ele já está morto,
mas ele precisa que o engenheiro saiba o que fazer, saiba que não é só matar, mas é trabalhar, é separar, é preparar o leão, servir, separar carne, separar, enfim, ficou até uma metáfora meio estranha, mas quando um problema aparece, muitas vezes não é somente a solução do problema, a resolução do problema, são as possíveis soluções e as possíveis causas e consequências daquele problema que devem ser resolvidos. Não é somente chegar a, a uma constatação, se essa constatação não puder levar a um aprimoramento, a uma reflexão e a uma melhoria contínua, né, que é o cenário de qualidade que a gente vive no meio industrial e na academia também, é de que a busca pela excelência, pelo melhor, ela perpassa justamente, né, esse trabalho de qualidade, esse trabalho de melhoria contínua. Tá? Então, pessoal, continuem, né, seguindo essa carreira, que é uma carreira extremamente importante, muitas vezes não reconhecida da forma que deveria ser aqui no nosso país, mas a engenharia de materiais ela é fantástica. Ela é capaz de entender o nível macro, né, e perpassar pelo nível micro, nível nano, então a gente consegue visualizar toda uma estrutura, um elemento mecânico perpassando, né, por toda a sua microestrutura, como que as suas propriedades estão relacionadas com o nível de organização, nível de ligação, as imperfeições, então tudo está relacionado e o engenheiro de materiais ele consegue ter essa visão holística, né, de todo o sistema. Extremamente interessante. Muitas outras engenharias não. Mas todo engenheiro, seja ele qual for, ele tem que estar preparado para esse mundo competitivo que a gente vive hoje. E para isso, né, novamente, o engenheiro ele tem que estar em harmonia consigo mesmo, porque só assim ele vai conseguir resolver aquele problema, solucionar, trazer melhorias e continuar mantendo seu emprego, que eu acho que é o mais importante, né? O engenheiro ele tem que justificar no fim do mês o seu salário. Ele só consegue essa justificativa se ele for eficiente, tá bom? Pessoal, qualquer, qualquer dúvida, o que vocês precisarem, eu estou à disposição, eu vou pedir para deixarem meus contatos, tá? E no mais, boa sorte, né? Bom trabalho para vocês, continuem, perseverem, que perseverando, né? Lutando, batalhando, a vitória chega, certo? Até mais.